António Diogo, 47, 1990. Nós na altura, a malta jovem gostava, não é como a malta dos dias de hoje. A malta dos dias de hoje é muito agarrada a computadores e também a era é diferente, os anos são diferentes. Estamos na era da tecnologia, mas antigamente a malta gostava era de jogar a bola e naturalmente os domingos eram passados a ver futebol. Sempre tive um carinho muito especial pelo Casanhense, não sei dizer porquê, porque aqui na freguesia temos outros clubes, como é óbvio, e apesar de certos domingos nós nos dividirmos, os colegas, entre ir, por exemplo, ao Vigor e vir aqui ao Casanhense, sempre tivemos mais tendência a vir aqui ao Casanhense. Não sei explicar o porquê, mas a tendência era sempre vir aqui. Também fui algumas vezes ao Vigor, fui algumas vezes ao Esperança. No Esperança ainda me lembro do campo, quando era ao lado era mesmo ao lado do cemitério. Mas a tendência era sempre vir aqui. Não sei porquê, o espaço era agradável e tinha sempre aqui muita gente. Lembro-me que tinha sempre aqui muita gente. E era um espaço que a malta gostava de vir e vinhamos aqui várias vezes. É muito fácil, isso é uma pergunta muito fácil de responder, porque nesse tempo, em 1990, os pais não eram como são hoje. Os pais hoje já incutem nos seus filhos, desde a tenra idade, a prática do desporto, seja ele futebol, seja ele outro desporto qualquer, e acompanham os seus filhos. Os meus tempos eram diferentes. Eu acompanhei o meu filho quando eu entrei para aqui com ele. O meu pai já não fez isso na altura, quando eu tinha a idade, quando o meu filho, por exemplo, tinha a idade em que eu o acompanhei para aqui. Sempre gostei de jogar futebol. Não era nenhum astro do futebol, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, pronto, e a malta, como te disse há bocado, as pessoas, a rapaziada jovem na altura, qual era o divertimento? Jogar a bola na rua. Não havia computadores, não havia nada, era jogar a bola na rua. Pronto, eu sempre joguei também no liceu, fiz sempre parte de equipas que nós fazíamos nos nossos torneios. E então, uma vez, em 90, surgiu a hipótese de vir aqui um dia, mais uns colegas que eram lá da minha terra e que jogaram aqui comigo, e vim aqui também fazer uns treinos de captação e fiz uma época, mas só que entretanto depois as vidas mudam, e a vida tomou outro rumo e obviamente depois não segui mais o futebol, não segui, oficialmente, como é óbvio. Eu, naquela altura, nos tempos do futebol antigo, jogava à extremo esquerdo. Não se pode dizer que era uma qualidade acima da média, mas dava para os gastos e dava para a malta se divertir um bocadinho, que era o mais importante. Ora bem, como disse inicialmente, ao princípio da nossa conversa, o Casanhense, eu sempre tive um carinho muito especial pelo Casanhense, não consigo explicar o porquê, mas a tendência foi sempre Casanhense. Na altura em que trouxe aqui o meu filho, já tinha algumas pessoas que tinham cá os filhos, que tinham boas referências daqui da escola, e aliando essas duas coisas, o carinho que eu já tinha pelo Casanhense desde o início e com essas boas referências dadas por alguém que já tinha cá filhos, foi facílimo trazê-lo cá e depositar, entre aspas, o meu filho aqui nas mãos das pessoas que estavam aqui no Casanhense.
Ora bem, eu sempre acompanhei, dentro do possível, sempre acompanhei o meu filho. Vendo eu que as pessoas que estavam aqui à frente do Casaense, que eram pessoas sérias, honestas e que queriam fazer alguma coisa deste clube, sempre me dispus a ajudar no que quer que fosse, porque na altura vi que o clube já estava encerrado há muitíssimos anos, havia muito trabalho a fazer e naturalmente, pronto, qualquer coisa que se pudesse aqui fazer de melhoramentos eu sempre me ofereci, sempre estive aberto a ajudar. Portanto, quando me fizeram o convite, não foi difícil aceitar, derivado às pessoas que estavam envolvidas no projeto, que eu achei na altura e continuo a achar hoje que são pessoas sérias, honestas e com quem se pode trabalhar. Não foi difícil, não foi difícil. A razão muito especial, ou seja, a pessoa, não é uma razão, houve uma pessoa que de facto me marcou bastante neste clube e que me levou a continuar cá após a saída do meu filho do desporto, que é sem dúvida o presidente Luís Gaspar, porque eu assumi um compromisso com ele e com os outros colegas de direção também, como é óbvio, e tendo em conta o querer dessa pessoa, a força de vontade, o batalhador que ele é, em que para ele quase não há impossíveis, levou-me a que eu continuasse e que honrasse o compromisso que eu fiz sempre, juntamente com os outros colegas, de levar avante um projeto que se calhar para muita gente de fora do Casaense e para muita gente aqui à volta seria talvez impossível de acontecer. Ora bem, a gente nós imaginamos sempre que poderemos alcançar sempre o melhor e ansiamos sempre temos sempre essa meta e queremos sempre atingir as metas. Confesso que ao princípio, derivado de variadíssimos entraves que foram colocados, diversos problemas, diversos obstáculos, houveram alguns períodos que eu pensei que não fosse possível nós avançarmos como desejaríamos. No entanto, volto aqui a frisar o nome de Luís Gaspar, que levava-me a crer que todos esses pensamentos que eu tinha de que se calhar não iríamos conseguir, levava-me a crer que se calhar iríamos conseguir. Portanto, havia aqui um misto de sentimentos. A partir do momento em que nós assinamos o protocolo para a instalação do relevado, a partir do momento em que há maquinaria pesada a entrar neste espaço, então aí começo a dizer, bem, isto tem pernas para andar e temos que arregaçar as mangas e isto vai crescer, e vamos chegar a bom porto. Não foi fácil, não foi fácil. Portanto, as obras que aqui decorreram com a maquinaria pesada no campo teve inevitavelmente consequências na questão dos treinos, que foi uma coisa que nós nunca deixámos de fazer, nem o podíamos fazer, como é óbvio. Toda a logística de deslocações, na altura fomos para a Arzila, toda a logística da deslocação de atletas, de materiais, o transporte de alguns atletas que não tinham transporte para ir, foi um trabalho árduo. Não foi fácil, foi complicado, a nível de treinos, a nível de jogos, foi o abdicar de muitas horas com a família para estar
muitas horas com outra família, não de sangue, mas com uma família emotiva, que era a direção do Casaense na altura, e todas as pessoas envolvidas neste projeto. Foi difícil, não foi fácil, porque estarmos-nos a deslocar para uma casa que não é nossa, estarmos num espaço que não é nosso, isto, como se costuma dizer, os hóspedes aos 3 dias enfadam. Não foi uma tarefa fácil, mas, mais uma vez, a resiliência e o querer e a vontade de vencer e de ganhar acabou por se superar todas essas dificuldades. A lembrança que eu tenho do Casaense, se eventualmente o mundo acabasse hoje, seria de facto esta família, e falo na família atual de direção, treinadores, e também dos que já cá não estão, que já cá estiveram, que fizeram parte deste projeto desde o início, desde treinadores, desde atletas que passaram cá e que hoje alguns ainda cá estão e que eu vi crescer. Quando vieram para cá eram crianças de 6 anos, hoje já são homens de 18, 19 anos, 20. E era isso que eu levava na lembrança, todos esses bons momentos, os maus momentos que também fazem parte da vida, não é, como é óbvio. Tivemos os nossos momentos maus também, tivemos as nossas dificuldades, tivemos as nossas chatices, como é óbvio, porque numa situação destas e num projeto destes, nem sempre as pessoas estão de acordo, e é isso que é bom, é salutar, porque se estivermos sempre de acordo com tudo, então há qualquer coisa que não está bem, há qualquer coisa que está mal. Portanto, tivemos momentos bons, tivemos momentos maus, conversámos, chegámos sempre todos a um entendimento, e era isso que eu levava na lembrança, era de facto o espírito de amizade, a camaradagem que aqui existiu e que continua a existir ainda hoje, sem dúvida alguma, e que faz desta casa, deste clube, desta instituição, de facto uma instituição diferente, completamente. É difícil, tipo, tantas histórias aqui, tantas... Não tenho assim nenhuma em especial, porque foram tantas e tudo aqui nesta casa acaba por ser especial, mas recordo-me com alguma nostalgia e que hoje, a esta distância, o facto de eu andar a pintar, a marcar um campo nos dias antecedentes aos jogos, e na altura em que nós estamos agora, de inverno, quer dizer, antes do jogo vir uma grande chuvada e apagar as linhas todas, e lá vai o António Diogo outra vez com o Kikas ou com o Pedro Mano e volta outra vez a marcar campo. São histórias que ficam, são histórias engraçadas que nós lembramos com alguma nostalgia, com alguma saudade, como é que eu ia dizer, saudade porque já lá vai há muito tempo, mas não saudade porque agora temos outras condições, não é? E ninguém tem saudades daquilo que era mau, nós temos saudades das coisas que são boas, mas eram histórias engraçadas, o passar do campo com um carro e uma grade, andar aí à sexta-feira à volta para um lado e para o outro, com todo o pó levantado, parecia que estávamos aí com um nevoeiro que não se podia estar. Epá, são aquelas histórias que marcam e que ficam engraçadas, como é óbvio, e que revelam o tal espírito de camaradagem e de entreajuda, porque não foram poucas as vezes que o próprio presidente do clube foi marcar o campo. Portanto, isso se calhar não se vê em muitos lados, o próprio presidente ir marcar um campo para um jogo de futebol. Eu destaco 2 momentos, de facto. Um dos momentos foi
a questão da assinatura do protocolo que nos levou a colocar este projeto em marcha, ou seja, colocar o preto no branco em como o relevado ia ser uma realidade, é um momento para mim marcante, porque marca o fim de uma etapa, de uma caminhada difícil, complicada, que, como eu disse, em certos momentos eu achei que não era atingível, e a partir desse momento cheguei à conclusão que isto vai ser uma realidade. Apesar de termos sido, até nisso, termos sido diferentes e termos arcado com algumas dezenas de milhares de euros à nossa conta, digamos, em grosso modo, tivemos que nos atravessar, mas ainda cá estamos hoje, e estamos cá de pé, com muita vitalidade, e sempre a crescer, como é óbvio. O outro momento que eu destaco foi, de facto, a vitória que nós tivemos na taça de encerramento, que para mim, marcou-me bastante, porque foi um ano difícil, foi um ano, uma época disputada, se não estou em erro, que culminou com a vitória da taça de encerramento, o que, mais uma vez, foi o culminar de um trabalho difícil, um trabalho árduo, com todos os envolvidos, atletas, treinadores, diretores, e com muito esforço à mistura. Teve um gosto especial, foi especial. De facto, esse golo da taça de encerramento, em que nós fomos a penaltis, e o golo que deu a vitória, que será esse, de facto, que ficou e que ficará para já na memória, porque foi o culminar da época que se fez, e foi um troféu, foi o que deu o troféu, mais um troféu, a esta casa, a esta escola. Assim, tantos jogos que tivemos aqui, esse jogo de facto marcou-me bastante, esse da taça de encerramento, e todos os outros tiveram a sua história. E eu tenho que dizer que todos eu vivo de forma muito intensa os jogos. Quem me conhece sabe que eu de vez em quando gosto de mandar uns berros para dentro do campo e tal, mas todos os jogos para mim são especiais. Não tive assim nenhum que me marcasse assim de forma muito intensa. Esse foi mesmo o especial, portanto, os outros são especiais também, mas esse teve um gosto muito especial mesmo. Ser casaense é ser diferente. Ser casaense é não olhar ao sucesso, mas sim olhar ao formar. Este clube é diferente de todos os outros porque falamos nisto várias vezes, que é um clube que não anseia a vitória, não anseia o chegar ao pedestal. Porquê? Porque dá valor a outras coisas. O incutir de valores, que hoje é diferente, que hoje, se calhar, muita gente não incuta esses valores aos seus filhos, e o casaense é diferente nisso, porque, em primeiro, preocupa-se com o formar e depois preocupa-se com o vencer. E se calhar hoje na formação penso que isso está um bocadinho colocado de parte, porque basta nós olharmos para
para o panorama atual da formação e nós vemos aí na nossa zona centro vários nomes, Benfica, Sporting, e os pais penso que olham muito à questão do nome e à questão da vitória, do sucesso. Descuram um bocadinho o que está por trás, que deveria ser o formar homens. Formar homens, que é o mais importante, incutir os valores, incutir moral. E eu penso que isso é um bocadinho diferente aqui no clube em que estamos. Portanto, ser casense hoje é ser diferente. É ser diferente e é ser... como é que eu hei de dizer, qual é a palavra que eu hei de encontrar? É ser diferente e ser resiliente. E ter alguma capacidade de encaixe e alguma capacidade para resistir a essa diferença. Porque não é fácil resistir a essa diferença, mas quando nós temos valores e quando nós temos as nossas convicções muito fortes e muito vincadas, é difícil nós desviarmos a rota, independentemente do que possam dizer, do que possam pensar, do que possam, sei lá, sonhar. A nossa meta é esta, o nosso caminho é este, formar para depois ganhar, e não há nada que nos possa, neste momento, retirar desse caminho. Que eu acho que é um caminho, para mim é o mais correto, sem dúvida alguma.